E aí galera, beleza? Eu sou o Vezeu Willy e vocês estão em mais um Bora Nós Jesus. É isso aí, galera. Faz tempo, né? Sempre. Começa todo filme. Todo vídeo assim, né? Ai, faz tempo, faz tempo. Ah, por que não faz vídeo mais vezes? É porque é orelha seca, né? Mas. Olá, tudo bem? Então vamos abordar o nosso tema do dia de hoje. Hoje, último dia do mês de setembro, né? Esse mês de setembro, ele é todo temático na igreja sobre a Bíblia. E eu coloquei no meus stories aí que a Bíblia tem problema, cara. E eu detectei esse problema, não é de hoje, faz muito tempo. Eu quero conversar um pouco sobre esse problema com vocês. E muitos de vocês podem se perguntar, né? Mas qual seria o problema, né? Será que é o problema de a Bíblia ser um conjunto de livros? Será que é porque a Bíblia foi escrita por mãos humanas e não pelas mãos de Deus, como todo mundo fala? Será que é porque ela foi escrita há muito tempo atrás? Será que... E foi escrita há muito tempo atrás por um povo específico? E não sei mais o que. E eu digo, não tem nada a ver com isso. Né? Será que é porque foi escrito em aramaico, em hebraico e tudo mais, e as traduções tem palavras que não existem tradução para o latim, tudo que foi baseada na nossa? Não, também não é isso. A Bíblia tem um problema muito grande, que é o problema de quem interpreta o que aqui está escrito. Então não é um problema da Bíblia, é um problema da pessoa que está interpretando. Não, acaba sendo um problema da Bíblia. Por quê? Porque como a Bíblia é um livro sempre muito atual, por mais que tenha sido escrito há muito tempo atrás, ela dá uma certa abertura para quem a interpreta, para quem lê e interpreta o texto, né? E aí, se a pessoa interpretar de uma forma errada ou entender de uma forma errada o que ali está escrito, ela vai acabar passando isso para frente e outras pessoas que confiam nessa pessoa que interpretou de forma errônea, elas também vão cair no mesmo erro. E aí vão falar, mas é porque está escrito aqui. Não, mas se não está escrito na Bíblia, então não sei o que. Mas está escrito na Bíblia sim, que não sei o que, isso aqui lá. Então, esse é o maior problema da Bíblia. Quem interpreta a leitura. É uma coisa mais tranquila a interpretação do Novo Testamento, porque parece que é tudo muito recente mesmo, né, no Novo Testamento. E a escrita é mais tranquila, é mais fácil da gente entender. Jesus é muito direto, né, no jeito que ele fala, mas também ele fala bastante parábolas. E por muitas vezes ele chega e dá umas prensas nos apóstolos e fala, vocês são um povo de coração duro, né, homens de pouca fé e tudo mais. Mas mesmo assim, as passagens do Novo Testamento, elas são muito mais diretas e fáceis de entender. Já as passagens do Antigo Testamento, Salmos ali, são um pouquinho mais difíceis de compreender, sim, né? Porque existe sim a escrita do tempo histórico que ocorreu aquele determinado livro da Bíblia, né? Por exemplo, Números, Gênesis, eles são livros mais antigos e realmente aconteceram em uma época totalmente diferente. Porém, o jeito que toca no nosso coração é muito atual. Então, por mais que a gente tenha um contexto histórico ali envolvendo essas passagens, principalmente do Antigo Testamento, a gente tem que focar no quê? A Bíblia, ela fala muito diretamente ao nosso coração. Realmente é Deus falando com a gente. Por mais que seja escrita por mãos humanas, e realmente não tem nem como
a gente falar que tinha que ser Deus escrevendo a Bíblia para ser tudo verdade, porque, meu, no máximo que o Senhor fez foi escrever os 10 mandamentos. E acabou. Fez lá, talhou na... Mas tem um ponto aí também. Moisés teve que talhar de novo, depois que ele quebrou as tábuas da aliança, a primeira vez, ele foi lá e talhou uma nova. Então, até nisso, Deus sempre se faz necessitado da parte humana para realizar a obra dele. Né? Ele não precisaria, ele não precisa, mas ele quer depender da gente para fazer as coisas. Entendeu? E tem muito, não sei se é uma passagem, alguém, não lembro o santo que fala isso daí, como é que a gente pode amar um Deus que a gente não vê, se a gente não ama o irmão que vê? Não lembro exatamente onde está essa passagem ou essa citação, mas é exatamente por causa disso. Deus quer que a gente participe da graça. Então, logicamente, ele inspira os seres humanos e eles vão lá e escrevem. E aí surge a Bíblia, que não foi escrita do dia para a noite, não foi feita de qualquer jeito, tiveram diversas traduções, e a mais comum, que é a que a gente mais usa, é a tradução dos 70, onde reuniram 70 sábios na época que foi feito isso daí, e aí se chegou nesse formato da Bíblia que a gente conhece hoje. Mas você tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e muitas outras traduções, né? Mas todas elas são, sim, inspirações divinas. E, meu, é notável, quem participa da missa, quem já leu, quem já pegou a Bíblia para fazer qualquer coisa, a passagem, ela pode ser a mesma passagem, e a gente pode ler ela diversas vezes, mas sempre vai tocar diferente no nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia, ela toca em nós exatamente da nossa história, naquele momento da nossa história, né? Então, se você não interpretar ela de uma forma correta e coerente, você não vai entender exatamente o que Deus estava querendo falar. Então, vou dar o maior exemplo, é a bendita passagem das imagens. Se você não entender aquilo de forma correta, você vai fazer errado, cara. Você vai julgar um povo, as pessoas, de forma errada. Então, aquela passagem das imagens tem que ser bem interpretada, bem entendida, para não acontecer nenhum tipo de erro, certo? E eu nem vou entrar em mérito, porque senão a gente vai alongar esse vídeo para muito longe. Então, exatamente por causa de passagens assim, igual no Antigo Testamento, Deus colocou algumas restrições de alimentos que as pessoas poderiam consumir, né? Então, por quê? Porque certos animais não dava para ter vamos dizer assim, um controle de qualidade da carne daquele animal naquele período histórico, né? Então, surgiu-se uma restrição alimentar de alguns tipos de animais para que não acontecesse o quê? Uma contaminação, para que o povo não adoecesse, para que o povo conseguisse continuar firme na sua caminhada, né? Tanto que, um pouco mais depois, lá na frente, no Testamento, lá no Novo Testamento, na parte dos apóstolos, teve aquela passagem, no Ato dos Apóstolos, teve a passagem onde uma grande toalha branca desce do céu. Pedro tem essa visão, onde passavam vários animais impuros por baixo dessa toalha branca, né? E Deus falava, ó, pode utilizar desses animais, mata e come, né? Então era Deus falando, ó, tá purificado. O que eu purifico tá puro e já era. A criação é pura, entendeu? Então, naquele momento, Deus estava falando para Pedro levar
levar a palavra para os pagãos também, né? Porque era a vontade de Deus. E aquilo não ia diminuir Pedro em nada. Então, era necessário para Pedro aquela visão. Já hoje a gente não, algumas pessoas ainda têm visões, sim, as visões ainda acontecem, mas a interpretação correta da palavra de Deus é que nos dá esse pano branco descido dos céus para purificar as coisas que às vezes a gente acha que está errado. Então, uma interpretação da Bíblia de maneira adequada é o que vai nos levar a fazer as coisas certas. E quem é que vai interpretar corretamente essa palavra? Aqueles que se dedicam e vivem em cima da palavra, como os padres, como os bispos e todo o clero da nossa igreja. Também as pessoas que são iluminadas por Deus, né? E cada um de nós, que quando lê a passagem é tocado de uma forma correta, interpreta aquilo de forma correta. E aí você vai falar assim, mas Bezerra, como é que eu sei que está certo e não sei o quê? Eu uso uma seguinte tática, né? Assim, eu leio a palavra, eu busco, eu interpreto, né? Eu busco interpretar sempre da melhor forma possível, principalmente para as ocasiões da minha vida, né? Para o momento que eu estou vivendo. E eu medito em cima da palavra, com oração, leio, releio, leio de novo. E é aquilo, você tem que ter um ponto de equilíbrio, certo? Então, a palavra está falando uma coisa e eu estou entendendo uma outra coisa. Se essas duas coisas não casarem, se aquilo te causar um sentimento de confusão, né, que te leve a se afastar da palavra, a se afastar das outras pessoas, a se afastar de Deus, então aquela compreensão está errada. Se a pessoa falar alguma coisa, teve uma passagem bíblica, a pessoa te explicou de um jeito, que aquele jeito vai te levar a um entendimento que vai meio que contra aquilo que a passagem está pregando, então aquele entendimento não está muito certo, deve estar muito errado a propósito. Já um entendimento que te deixa com um sentimento de curiosidade, que faz você se aproximar mais ainda, que faz você se aproximar das outras pessoas, que te leva a buscar mais oração, então essa compreensão, esse entendimento da palavra, ele está correto. Porque ele está te levando a buscar Deus, certo? Então é isso que eu faço. Se eu, no momento que eu leio a passagem bíblica, eu tenho uma compreensão que me leve a buscar mais ainda Deus, então eu estou no caminho certo. E se eu não estiver entendendo ainda, mesmo assim, se eu ainda estiver com alguma dúvida que está bagunçando o meu coração e o meu entendimento, aí eu busco uma pessoa que saiba muito mais do que eu, que é o meu pároco, que é um outro padre, até mesmo se tiver acessibilidade, um bispo ou algum religioso que seja muito íntimo de Deus, né? Não que eu ou você ou todos nós não possamos ser bem íntimos de Deus, mas sempre tem aquela pessoa que tem um pezinho a mais lá no céu, né? Então essa pessoa consegue te direcionar de uma forma bem melhor. Beleza? Então estamos explicados. Então o grande problema da nossa amiga Bíblia é a interpretação. É quem interpreta. Quem interpreta a palavra de Deus. E aproveitando, tem muitas pessoas que falam, né? Ah, mas isso não está escrito na Bíblia. Ah, mas isso não está escrito. Tá. Para vocês, para nós também, para a gente ficar ciente, tem uma passagenzinha no final do Evangelho de
João, que fala a seguinte coisa. É o capítulo 21, versículo 24 e 25. Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ai, ai, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nem todas as respostas vão estar aqui. Porém, contudo, todavia, esse aqui é o nosso manual de instruções. Como normalmente quase ninguém gosta de ler manuais de instruções, Deus ainda fez um compacto com 10 instruções simples. Então, muitas coisas que Jesus faz na nossa vida, principalmente, não estão escritas aqui. Então, muitos milagres, muitas realizações. Imagine todas as pessoas que já passaram pela mão de Jesus, vamos dizer assim, e poderiam estar escrevendo um capítulo da Bíblia. Então, interpretação é o problema que a Bíblia tem. Porém, é fácil de solucionar isso daí. Coloca em oração. Coloca nas mãos de Deus, que Ele vai dar o direcionamento correto de cada palavra que aqui se apresentar. Beleza? Então é isso aí, galera. Para fechar esse mês da Bíblia com chave de ouro aí, nesse dia 30 de setembro de 2020, se você está vendo esse vídeo, não sei atemporalmente, mas é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E se você gostou, curtiu, deixa o like, compartilha, comenta e fala aí, deixa nos comentários o que você acha desse ponto aí de interpretação. E é isso, beleza? Não fique com dúvidas, procurem os seus padres, os seus pastores, para chegar num entendimento correto da palavra de Deus, beleza? Sou Vezeu Willy, bora nós Jesus, porque acreditar é bom demais. Até o próximo vídeo, tomara que seja breve, né? Até mais.